O canal Medieval apresenta o maior castelo de Portugal. Tente imaginar um cenário medieval ideal. Imagine uma montanha de quartzo, destacando-se em uma belíssima paisagem verdejante. Imagine agora um castelo no alto desta montanha, com muralhas muito reforçadas e um pacato vilarejo junto dele. Agora eu lhe pergunto, isto parece um cenário de ficção? Pois bem, preciso dizer que este cenário é real. Estamos falando do maior castelo de Portugal, conhecido como Castelo de Marvão. Trata-se de um castelo majestoso, coroando uma região maravilhosa, palco de uma história muito rica. Vamos conhecer a sua história? Antes de prosseguirmos, já deixe a sua curtida e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Seja bem-vindo ao reino do canal medieval. Prosseguindo, o Castelo de Marvão é uma fortificação medieval de primeira. Construído no alto de uma crista rochosa e a apenas 5 km da fronteira espanhola, o castelo está situado estrategicamente numa região que permitia controlar uma passagem do rio Sever, um afluente do rio Tejo. Por isto mesmo, do alto do castelo é possível avistar dois países, no caso, Portugal e a Espanha. Este complexo de construções se encontra na freguesia de Santa Maria de Marvão, no distrito português de Porto Alegre. Hoje, o castelo se encontra em bom estado de conservação e é aberto a visitações. Este castelo impera sobre um rochedo a 850 metros acima do nível do mar. Suas muralhas são recheadas de muitas torres fortemente edificadas. O reconhecimento da importância estratégica da região remonta ao período da ocupação romana na Península Ibérica, quando nesta localidade existia um povoado às margens de uma estrada romana, que era muito próximo a uma ponte que dava passagem pelo rio Sever. Como os rios servem de limites naturais e também como vias de transporte, os romanos certamente já enxergavam a importância de manter segura esta ponte e, consequentemente, toda a vizinhança. Do período visigótico, pouco se sabe sobre as atividades desenvolvidas na região. Mas é certo que um importante personagem muçulmano, conhecido como Al-Rahman ibn Marwan, um líder militar e adepto do sufismo, aí se instalou. Ora, o nome Marvão, dado ao povoado e ao castelo, é justamente um derivado de Marwan. Também é certo que já havia uma pequena fortaleza sob ocupação islâmica por volta do século X. No contexto da Reconquista Ibérica, ninguém menos do que Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, retomou esta região em algum momento entre os anos de 1160 e 1166. Daí em diante, os reis portugueses se esforçaram para manter a região sempre povoada, justamente para fins de segurança, uma vez que notaram a importância da região. Após ter ficado no século XIII por um breve período sob os cuidados da Ordem de Malta, que foi uma importante ordem militar e religiosa medieval, o Castelo de Marvão e seus domínios tornaram-se alvo de disputas em conflitos internos do Reino de Portugal. Durante o conflito, no ano de 1299, Marvão ficou sob propriedade do rei Dom Dinis I, e foi neste momento que a antiga fortificação foi reconstruída, sendo ampliada, reforçada e equipada de modo mais significativo, até pouco a pouco tomar a forma atual. Logo no ano seguinte, em 1300, Marvão ganhou a sua Torre de Menagem, que na arquitetura militar refere-se à estrutura central de um castelo, que serve como a sede do poder de seu senhor e também como seu último recurso de defesa. Esta torre, no caso do Castelo de Marvão, possui planta quadrada e está protegido por uma rede de muralhas dispostas de modo concêntrico, formando diferentes linhas de defesa, começando de dentro para fora com uma sólida muralha interna. Após esta linha, há uma segunda muralha, permeada de torres maciças e encimada por ameias. Incrivelmente ainda uma terceira linha de defesa, composta pelas muralhas externas, conhecidas como Barbacã, e são estas muralhas que envolvem o topo da montanha e também a vila que faz parte de todo o complexo. Os sucessores do rei Dom Dinis I continuamente trataram de aprimorar suas defesas, reforçar suas muralhas mais e mais e ampliar a sua guarnição. Saindo um pouco do contexto medieval, algumas partes foram reconstruídas no século XVII, a fim de se adequar aos novos modelos de peças de artilharia que surgiram. O Castelo de Marvão sofreu também vários assaltos espanhóis ao longo de sua história, especificamente entre os séculos XVII e XVIII. Apenas em uma dentre 4 destas tentativas ele chegou a ser conquistado, no ano de 1704.
mas foi retomado pelos portugueses já no ano seguinte. Na era napoleônica, o castelo foi tomado pelos franceses entre 1807 e 1808. No contexto das guerras liberais, foi alvo de disputas entre as forças miguelistas e as forças liberais. E nada melhor para concluir este vídeo do que mencionar uma história mística que envolve o castelo, e que deu origem a uma bela devoção. Uma antiga tradição conta que no contexto da invasão muçulmana da região, os habitantes de Marvão, antes de buscar refúgio nas Astúrias, precisaram esconder às pressas as imagens e relíquias sagradas do povoado. Passados longos séculos, quando Marvão tinha sido retomado pelos cristãos, um simples pastor avistou uma estrela incomum que se movia no céu. Seguindo-a, o pastor encontrou escondida entre algumas rochas uma imagem de Nossa Senhora. No local, logo fora construída uma capela que, mais tarde, tornou-se o convento franciscano de Nossa Senhora da Estrela. Até hoje, Nossa Senhora da Estrela é a padroeira de Marvão. Se você, assim como eu, se interessa por castelos medievais, escreva nos comentários qual castelo medieval você gostaria de visitar. E caso já tenha visitado algum, comente quais foram as suas impressões. A sua participação é muito bem-vinda. Por hoje é isto, caros amantes da Idade Média. Deixe aqui a sua curtida e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal Medieval. Ative o sino para receber as notificações. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve.